Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Hoje a gente vai dar continuidade para o assunto educação de filhos. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ensinar para outras pessoas o que vocês estão aprendendo aqui. Bom, o quarto mandamento, ele diz que a gente deve respeitar e honrar nossos pais. Isso Deus pediu pra gente provavelmente porque Ele sabia que a gente ia se achar tão esperto, que a gente ia se achar melhor que os nossos pais, que a gente sabia mais que nossos pais. Mas é muito importante que a gente leve isso a sério e isso é uma coisa que a gente deve ensinar aos nossos filhos. Olha, você tem que me respeitar e não só respeitar, me honrar também. Que é uma coisa que as crianças não estão aprendendo muito a fazer isso, muito pelo contrário. As crianças estão meio que ficando meio amigas dos pais, até na própria escola. Eu vejo as crianças assim, ficando muito amigas dos professores, muitas vezes chamando o professor pelo próprio nome, sem colocar um título, professor ou senhor tal, senhora tal. E isso não é muito positivo, porque justamente eles perdem essa noção de hierarquia, que não é nada legal. Eles precisam saber que os mais velhos estão lá, que eles têm que aprender, que eles têm que respeitar, né? Que existe hierarquia nas coisas. Isso é imprescindível para os nossos filhos. Mas vamos falar hoje um pouco sobre os versículos que tem na Bíblia sobre a educação de filhos, que é o que eu falei no último programa. A Bíblia fala tão pouco sobre a educação de filhos, né? Porque a gente tem que saber já desde pequenininho que nós mesmos vamos ter que fazer o que é certo, que nós mesmos vamos ter que obedecer a Deus, que vamos ter que fazer as coisas que Deus pede pra gente. Não é que nossos pais estão lá e as coisas que eles estão fazendo estão contando, mas a gente pode fazer o que quiser e tá tudo certo. Provérbios 22:6 fala que você deve educar a criança no caminho que ela deve andar, que até o fim da vida ela não vai se desviar dele. E é isso, então, desde pequenininho, já esteja muito preocupado em educar a criança, né? Em punir quando ela está fazendo a coisa errada, porque se você fizer isso de pequenininho, ela vai crescendo já sabendo o que é errado, o que é certo, né? Que ela não vai poder sair desobedecendo assim, com tanta facilidade, e que se ela desobedecer, ela vai ter as suas consequências, que daí, para o resto da vida, ela vai continuar nesse caminho. É muito importante que você leve a sério que, assim, fez uma coisa errada, vai tomar uma punição. E que seja uma coisa bem imediata, não deixa para falar 3 vezes para depois punir, porque as coisas não são assim, né? Na vida, quando a gente faz coisas erradas, muitas vezes as consequências elas vêm já quase que imediatamente. E quanto mais a criança souber que a punição vai vir, né, e que ela vai vir rápido, mais educada ela vai ficar mais rápido. Efésios 6:4 diz: pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Ou seja, você deve criar os seus filhos com a disciplina e os ensinamentos cristãos e de uma maneira amorosa. De uma maneira que eles vão se sentir amados, que eles vão entender que você está lá educando e eventualmente, quando é necessário, punindo, porque você ama o seu filho. É muito importante que ele entenda isso, para que ele não se irrite, para que ele não sinta que você está abusando da tua autoridade. Né? Porque quando você está lá e você está achando meio engraçado, ou você faz de qualquer jeito e fala super nervoso com ele, super bravo, e não está nem aí para o jeito que você vai falar, muitas vezes você acaba irritando a criança e isso não é uma coisa que Deus quer. Deus quer que a criança se sinta amada. É muito importante que quando você for educar teu filho, especialmente quando você tiver que punir, você explique que você faz porque você ama ele, porque você quer que ele faça as coisas certas, de acordo com o que Deus quer, que Jesus não gosta daquilo. É importante que você sempre coloque isso na vida dele, porque ele vai se sentir amado. Isso é imprescindível. Deuteronômio 6 e 7 diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, pregue sempre para o seu filho. Pregue todos os dias. Faça disso uma disciplina na sua vida. Porque não tem nada mais importante na sua vida, nada pode ser mais importante na sua vida, do que você ter a certeza
de que você está fazendo o seu melhor para que o seu filho siga a Deus, para que o seu filho obedeça às leis de Deus, para que o seu filho esteja andando nos caminhos de Deus e para que ele procure fazer a vontade de Deus. Isso é a coisa mais importante da sua vida se você tem filhos. Então faça isso com todo o seu empenho, com todas as suas forças, tira uma horinha do teu dia para ir lá, para ler a Bíblia com seus filhos, para fazer uma pregaçãozinha, para ouvir de repente, escuta esse programa, ouve esse programa com o seu filho, assiste junto com o teu filho, isso ou alguma coisa que seja pertinente à idade dele, de repente se ele for muito pequenininho, mas tira todos os dias um tempinho para orar com teus filhos, mostra para eles o quanto isso é importante para você. Provérbios 13:24 diz: quem não castiga o filho não o ama, quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Isso significa que a gente deve punir os nossos filhos quando eles precisam ser punidos. É super difícil. Tem pessoas que têm mais facilidade para punir as crianças ou para punir qualquer pessoa e tem pessoas que têm menos facilidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem muito pouca facilidade para isso. Para mim isso é super difícil, ter que punir qualquer pessoa. Eu tenho essa dificuldade, mas justamente toda vez que os meus filhos fazem alguma coisa errada, eu penso nisso. Porque a gente precisa fazer isso. Porque se você não punir os seus filhos, sabe o que vai acontecer? Você está relegando ao mundo essa tarefa. E daí o mundo vai fazer do jeito dele. O mundo vai fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e vai ser muito pior. É muito melhor que teu filho esteja lá na tua casa aprendendo com você e daí sendo punido da melhor maneira possível e com amor e você explicando, olha filho, mamãe está fazendo isso ou papai está fazendo aquilo, porque você precisa aprender. Porque eu amo você, eu estou tendo que fazer isso. Mas não deixe de fazer, porque isso não é uma coisa que Deus quer para o teu filho. Isso vai prejudicar teu filho, isso vai fazer com que teu filho fique uma criança mimada, e não é o que Deus quer para ele. Deus quer que seu filho seja uma criança educada, que seja uma criança que faça as coisas de acordo com o que você quer e com o que ele quer. Porque se o teu filho aprender a te respeitar, se ele aprender a te obedecer, ele vai também aprender a respeitar e a obedecer a Deus. Então é muito importante que você faça isso por ele, que você puna o seu filho enquanto é tempo. Porque depois, quando ele crescer, vai ficar muito difícil e o mundo vai fazer isso. Salmo 78, de 4 a 8, fala que a gente deve passar, né, os ensinamentos bíblicos, né, as palavras de Deus, para os nossos filhos. É muito importante que você passe, porque o seu filho, ele vai confiar no que você confia. Ele vai aprender com você e se ele vê que você confia naquilo, ele vai confiar. Ele vai ter os seus valores. Ele vai dar valor para o que você dá valor. Então, toma muito cuidado com os teus valores e procura passar os valores bíblicos, procura ter dentro do teu coração para poder passar para eles. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e procurem ensinar o que vocês estão aprendendo comigo para outras pessoas. Até a próxima!